Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém? Vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja esta noite é o fariseu e o publicano. Aqui tem ensinamentos profundos para nossas vidas. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar para entendermos por que Jesus usou essa parábola, qual foi o ensinamento que ele quis transmitir. Que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Qual sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, e aqui estamos nós nessa noite, meu Deus, reunidos em teu nome, sedentos da tua palavra, ansiosos para ouvir a tua voz, porque a tua voz é que nos guia pelos retos caminhos, a tua voz é que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. A tua palavra é que alimenta a nossa alma, é que faz com que nós sejamos pessoas equilibradas. A tua palavra fortalece o espírito, nos prepara para que possamos enfrentar todas as grandes lutas da vida, de cabeça erguida, com confiança plena no Senhor, e sairmos delas todas vitoriosos. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala à tua igreja santa, aos teus pequeninos,
as ovelhas do teu rebanho, Senhor Jesus Cristo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade, a inspiração divina, para que eu possa proclamar a tua palavra, para que eu possa anunciar a tua verdade. E a tua verdade anunciada traga maturidade para o teu povo, traga espiritualidade sólida para a tua igreja, e que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, por que Jesus contou essa parábola aqui? Com que objetivo, nesse momento aqui do seu ministério, Jesus propõe àquela multidão que o ouvia a parábola onde ele fala de um fariseu e onde ele fala de um publicano? Eu vou dizer para você por quê. Jesus contou essa parábola aqui para denunciar a situação da sociedade religiosa daquele tempo. Porque nesse tempo aqui, as pessoas eram tremendamente religiosas, elas praticavam todos os ensinamentos do judaísmo, elas iam aos templos, como nós estamos aqui nessa noite, elas diziam crer em Deus, elas criam na ressurreição, os fariseus criam na vida eterna, mas, apesar disso tudo, as suas relações eram marcadas pelo desprezo, pela falta de amor, pela falta de compaixão, pela falta de respeito pelo próximo, pela falta de consideração, como você vê aqui no versículo 9. Olha o versículo 9. Ele propôs esta parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmo, porque por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quer dizer, era uma sociedade religiosa onde, se alguém não rezasse na mesma cartilha dele, se alguém não tivesse o mesmo tipo de vida que eles tinham, eles tinham o maior desprezo por aquelas outras pessoas. Será que nós não temos, nos dias de hoje, uma sociedade religiosa muito semelhante a essa aqui? E eu já chamo a sua atenção para o fato de que a religião, ela pode produzir esse tipo de monstruosidade que você vê aqui. As pessoas estarem dentro de um templo, as pessoas dizerem crer em Deus, as pessoas dizerem acreditar na palavra, e no entanto agirem de uma forma completamente contrária à palavra. Então, Jesus, querendo atacar a raiz do problema, ele contou essa parábola aqui. Era uma maneira do Senhor Jesus denunciar o erro, denunciar o mal, denunciar a maneira errada deles procederem, sem citar nomes, sem precisar apontar diretamente para quem estava agindo dessa maneira. Entendeu a sabedoria do Senhor? Por que ele fazia isso aqui? Então ele criou uma história fictícia, história com E, para que as pessoas ouvissem aquela historinha e elas fossem levadas a fazer uma reflexão sobre si mesma, para que cada uma delas procurasse se identificar com um desses dois personagens que ele cita aqui. Ele citou dois personagens, um fariseu e um publicano. Eu pergunto para você, já no início dessa palavra, com qual desses homens aqui você se identifica? Com qual você se identifica? Olha, a maioria das pessoas, sem fazer nenhuma reflexão, já responde de imediato: não, eu me identifico com o publicano, eu me identifico com o publicano, porque o publicano, aos olhos de Deus, ele era muito melhor do que aquele fariseu. Então as pessoas já querem se identificar com o publicano. Mas o interessante é que nós também estamos vivendo numa sociedade extremamente religiosa. Olha, o que não falta hoje no mundo é religião. O que não falta na sociedade são religiões. E hoje, Jesus está falando aqui
com aquela pessoa que se julga melhor do que os outros, aquela pessoa que se acha extremamente justa, que acha que ela tem um padrão moral maior do que as demais pessoas. Jesus está falando nessa noite com aquela pessoa que acha que tem um padrão ético, que tem um padrão espiritual muito superior aos outros. Às vezes isso acontece dentro da própria igreja. Às vezes dentro da mesma denominação tem gente que se acha melhor do que o outro, se acha mais santo, se acha mais justo, se acha mais isso, se acha mais aquilo. É isso que ele está falando aqui. Esse é o foco do Espírito Santo usando essa parábola. E veja que essas pessoas aqui não só se consideravam mais justas, mas desprezavam as outras. O versículo 9 diz isso. Quem não era da mesma religião deles, quem não rezava na mesma cartilha, era alvo do maior desprezo. E você sabe que esse é o caminho inevitável, irmão Geraldo? É o caminho inevitável. Porque a pessoa começa a se achar santa demais, perfeita demais. Olha, o próximo passo é desprezar os outros. É o caminho inevitável. A pessoa começa a degradar a própria alma. Ela começa a se tornar arrogante, presunçosa, cheia de justiça própria. E isso também acaba pervertendo o espírito da pessoa. Por isso que Jesus aqui fala de duas pessoas que subiram juntas ao templo para orar. Uma delas, um fariseu, um homem profundamente religioso, jejuava 2 vezes por semana, orava, cumpria religiosamente todas as regras da sua religião, todas as regras do farisaísmo. E a outra pessoa, um publicano, um cobrador de impostos, um homem que tinha uma reputação muito baixa, porque naquela época, os cobradores de impostos, eles tinham uma autoridade muito grande, um poder muito grande. Eles tinham que cobrar o imposto para o governo de Roma, e eles podiam usar desse poder, muitos deles usavam, para extorquir as pessoas. Então imagine a reputação que esse homem aqui tinha. E ainda tinha uma conotação política na história. Porque os publicanos, além de serem cobradores de imposto, eles estavam trabalhando para uma nação inimiga. Estava trabalhando para o Império Romano aqui. Veja, imagine um judeu trabalhando para uma nação que os oprimia. Olha o problema que estava criado aqui. Então, por tudo isso, era que os publicanos eram tremendamente odiados pela sociedade. Aí o Senhor Jesus escolhe 2 homens. Um era o fariseu, aquele homem que aos olhos da religião era zeloso, era obediente. Olha, fulano é muito obediente. Olha, fulano jejua. Olha, fulano não vai à praia, essas coisas da religião dos homens, né? Olha, ele não tem mais televisão em casa, né? Porque esse fariseu aqui, no que diz respeito à aparência, no que diz respeito às doutrinas dos homens, no que diz respeito às obras humanas, às obras da lei, era um sujeito irrepreensível. Irrepreensível. Tudo que a religião mandava, ele fazia. Tudo que o farisaísmo determinava, ele cumpria. Mas o outro, publicano, um sujeito que já carregava uma má fama violenta, um sujeito que era odiado por toda a sociedade. Então Jesus disse, olha, os 2 foram orar. Interessante, né? Aqui Jesus está mostrando como é que Deus não vê como vê o homem. O homem impõe regras, o homem divide, o homem separa, o homem reprova. O homem diz que pela aparência sabe quem é crente, quem não é crente. Mas Deus não vê assim. A sociedade religiosa diz assim, lá vai um crente. Como é que você sabe que é crente? Pela roupa. Olha, diz que identifica um crente pela roupa. E às vezes aquela pessoa que estão todo mundo dizendo que é crente, é um filho do diabo. Às vezes é uma pessoa que tem nada a ver com Deus, mas aos olhos da religião, é uma pessoa de Deus. É uma pessoa santa. É uma pessoa que tem fé verdadeira. Segura um pouquinho aí. Abra em 1 de Samuel. 1 de Samuel,
capítulo 16. Você lembra que Deus reprovou Saul? Saul foi desobediente. Saul deixou de cumprir as determinações de Deus. E Deus disse: me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Cuidado com uma vida de desobediência a Deus. Cuidado você que vive uma vida relaxada, porque Deus pode se arrepender de ter colocado você na posição que você está hoje. Às vezes Deus colocou você numa situação boa, deu prosperidade, deu um bom salário, deu um bom negócio, permitiu que você montasse um comércio, uma empresa, uma indústria, não importa. Que você seja bem sucedido, aí você começa a relaxar, você começa a não cuidar da tua vida espiritual, começa a não fazer aquilo que Deus determina, começa a faltar cultos, começa a não ser generoso nas ofertas, começa a não ser fiel nos dízimos, começa a não ser uma pessoa perdoadora, misericordiosa, e de repente Deus diz: me arrependo de ter colocado fulano onde eu coloquei, vou tirar de lá. E quantas vezes a gente vê isso, né? O sujeito tinha carro, não tem mais carro. Era patrão, virou empregado. Tinha casa própria, não tem mais, voltou para o aluguel. E vai por aí afora, a gente vê muito isso aqui, né? Então, Deus havia reprovado Saul, chamou o profeta Samuel e disse: olha, você vai em Belém, você vai lá na casa de um homem que tem muitos filhos. E dentre os filhos deste homem, este homem era Jessé, há um que eu escolhi para ser o rei de Israel. Você vai lá. Aí Samuel foi. Olha o que diz o versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que Samuel disse isso, hein? O primeiro filho de Jessé que entrou, quando Samuel olhou para ele, disse consigo mesmo: pelo que eu estou vendo, sem dúvida que esse aí é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus. Por que ele pensou consigo mesmo? Mas Deus sonda mentes e corações, né? Olha por que ele pensou. Olha como Deus explica no versículo 17. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quer dizer que Samuel incorreu nesse erro. Quando Eliabe entrou, ele disse: puxa vida, que homem de porte de rei. Olha a altura dele, o cara é alto, o cara tem quase 2 metros de altura, forte, bonito, né? Puxa, sem dúvida que esse aí é o rei. Não pode ser outro, olha, ele tem pinta de rei. Tem todo o porte de um rei. E Deus disse: ops, profeta, não se deixe levar pela aparência. Não se impressione pela altura dele, porque esse aí está rejeitado por mim, eu já o rejeitei. Lembre-se, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o quê que Deus fala aqui? O exterior, o estereotipo. O homem fica olhando a roupa. Tá de calça comprida, não pode ser uma mulher crente. Que história é essa? Quer dizer que uma mulher, para ser uma mulher temente a Deus, para ser uma mulher de vida reta, de vida santa, tem que usar uma saia como uma cigana? Quem falou isso? Onde está isso aqui na Bíblia? É claro e evidente, sem dúvida, que uma mulher de Deus, ela procura se vestir de uma maneira recatada, né? Pode usar uma calça comprida, mas não precisa usar uma calça comprida marcando o corpo, chamando a atenção, né, das suas curvas. Não, tem tanta calça comprida que a mulher usa e está às vezes muito mais bem vestida do que de vestido. E às vezes usa um vestido também tão colado que marca o corpo inteiro. Então isso tudo é uma bobagem sem tamanho. Então Deus não vê como vê o homem. Deus não olha para o exterior. Deus olha para o que está dentro do teu coração. Diga graças a Deus. Então volte lá em Lucas 18. Vamos lá. Lucas 18, versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, Jesus disse: ó Deus,
graças te dou. Graças te dou. É muita cara de pau desse cara aqui, né, rapaz? Olha, eu fico impressionado com o que a religião pode fazer com o coração das pessoas. A pessoa vai ficando tão cega que ela não consegue enxergar a si mesma. Ela não consegue enxergar o seu interior. Ela não consegue enxergar as suas falhas. Ela não consegue enxergar os seus pecados. Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esse publicano aí, que trabalha para Roma, que defrauda as pessoas, que abusa do poder que o Império Romano colocou nas suas mãos. Eu não sou como ele, eu graças te dou por isso. O interessante é que os fariseus nessa época aqui, eles eram especialistas em acrescentarem à palavra de Deus uma infinidade de regras, uma infinidade de doutrinas de homens, uma infinidade de tradições religiosas, a ponto deles acreditarem que esses acréscimos que eles faziam, fazia parte das Escrituras. Eles colocavam tanta coisa junto com a palavra de Deus, que eles começaram a achar que aquilo realmente fazia parte da Bíblia. Eram mestres, especialistas em apontar o erro dos outros, mas nunca enxergavam os seus próprios erros. Será que nós não vemos muita gente fazendo a mesma coisa? Gente de Bíblia debaixo do braço, gente que se veste como fariseu, que quer mostrar santidade pela roupa, que quer mostrar que é de Deus pela aparência, mas que é especialista em apontar erro dos outros, mas não consegue enxergar os seus próprios erros. Não consegue enxergar as suas próprias falhas. Então os fariseus tinham muito conhecimento. Na maioria eram pessoas eruditas. Mas o problema é que apesar de terem muito conhecimento, apesar de serem muito eruditos, eles viviam uma vida completamente contrária aos ensinamentos de Deus. Completamente contrária aos ensinamentos sagrados. Tinha muito conhecimento, tinha. Mas lhe faltava o quê? O amor. E por isso se tornaram hipócritas, cheios de si, orgulhosos, jactanciosos, presunçosos. Cuidado. Olha, você que é da graça de Deus, cuidado. Você pode se tornar uma pessoa cheia de conhecimento. Você chega lá fora, você dá um banho em todo mundo. Você sabe falar de predestinação, você sabe falar de preexistência, você sabe chegar para as pessoas e provar que o homem não tem livre-arbítrio, você sabe tudo sobre a falsa trindade, sobre a soberania de Deus. Mas cuidado, porque você, com todo o conhecimento que você tem, você pode se tornar um fariseu. Você pode se tornar uma pessoa hipócrita, você pode se tornar uma pessoa cheia de si, muito conhecimento, nenhum amor pelo próximo. Nenhum amor pelo próximo. Veja o que Paulo diz aqui, em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Encontraram? Vou ler. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois pratica as próprias coisas que condenas. Quer dizer, esse é o espírito do farisaísmo. Ele julga, e por ele julgar, ele já está se condenando. Porque ele aponta o erro do outro, mas ele pratica o mesmo erro que ele está apontando no outro. Só que ele não consegue enxergar o seu próprio erro. Que coisa, hein? Está apontando o dedo, apontando a falha, e faz a mesma coisa, ou pior, do que o outro que ele está apontando a falha. Está aqui, ó. Volte lá em Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, ficou lá atrás, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha que coisa interessante. Esse homem, publicano, que era odiado pela sociedade,
Esse homem que Jesus coloca na história como sendo a ovelha negra da parábola, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Quer dizer, o cara dizia, eu não posso nem orar olhando para o alto, Deus que me livre, nem isso eu posso fazer. Batia no peito, olhava para o chão, coração quebrantado, humilhado, consciente dos seus muitos erros, consciente dos seus pecados. Mas ele dizia para Deus isso aqui, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Veja a diferença. O fariseu, graças te dou, porque não sou como essa turma aí, eu não sou como os outros homens, desonestos, mentirosos, ladrões, nem como esse publicano. Eu jejuo logo 2 vezes por semana. Na época da lei, no judaísmo, Deus determinou um dia de jejum no ano, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, somente, para os judeus na lei. O cara disse, não, eu jejuo logo 2 vezes, eu faço logo o dobro, para ser melhor do que os outros. Está aqui, ó. Olha a diferença. O outro bate no peito, não consegue nem olhar para o céu, a consciência o acusa. A única oração que sai dos lábios deste homem é essa: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ou seja, Deus, ser misericordioso comigo. Eu conheço os meus erros, eu sei os meus pecados, eu sei a maneira errada que eu estou vivendo, eu sei o que é que eu estou fazendo, que é contrário à tua palavra. Por favor, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, como se ele estivesse dizendo, muda a minha vida. Muda, porque eu não sou digno nem de levantar os olhos e olhar para os céus. Agora veja o que Jesus disse no versículo 14, acompanhe na tua Bíblia. Jesus diz assim: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que coisa interessante, né? Jesus disse, olha, esse coletor de impostos aí, que vocês tanto odeiam, que vocês discriminam, que vocês se julgam melhores do que ele, eu digo para vocês que ele desceu justificado por Deus, ele desceu reconciliado com Deus, ele desceu perdoado na sua alma, e não aquele fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Aleluia! Porque, irmãos, diante de Deus a coisa é simples. Diante de Deus não tem muita frescura. Não existe esse aparato da religião. Não existe essa coisa de aparência. Não existe, sabe, essas oraçõezinhas estudadas. O cara fica bolando oração. O cara tem pastor que pega o dicionário e vai escrevendo. Traz a oração pronta. Ele lê uma oração. Não existe isso aqui na Bíblia, irmãos. Não existe esse glamour da religião, esses títulos pomposos, esses jejuns violentos. Ou você pensa que Deus fica fazendo contabilidade de jejum nos céus? Eu falei de manhã isso aqui. Você acha que Deus fica fazendo contabilidade, de jejum? Fulano fez tantos dias, ciclano fez tanto, o outro fez tanto, vamos ver, acrescenta aí, anjo Gabriel, faz a contabilidade. Você acha que Deus está interessado na tua grana, no teu dinheiro? Você pensa que compra Deus com os teus dízimos? Você pensa que consegue fazer uma barganha com Deus através das suas ofertas, como você vê aí todos os dias na televisão, as pessoas dando testemunho nessas seitas que proclamam o evangelho da prosperidade, o evangelho do diabo, do inferno, e as pessoas estão lá, não porque eu dei tanto para Deus, eu dei isso, eu dei aquilo, e Deus foi obrigado a me honrar. Já ouviu isso? Já assistiu isso na televisão? Na sociedade religiosa de hoje, quanto mais fariseu a pessoa for, mais ela se dá bem na religião. É impressionante. É impressionante. Mas eu quero dizer para você nessa noite aqui, meu irmão, se o teu negócio é Deus de verdade, se você quer ter uma vida de comunhão com Deus,
se você quer ter o teu coração perdoado por Deus, se você quer ser justificado pela graça de Deus, se você quer ser uma pessoa que não tem justiça própria, pare com todo e qualquer contato com religião de homens. Tira da tua vida qualquer coisa ligada à religião dos homens. Pare com essas futilidades da religião, porque tudo isso só gera o auto-engano. Porque na sociedade religiosa, é todo mundo enganando todo mundo. Eu acho que eu sou o único pastor que tem coragem de dizer isso. Todo mundo se acha perfeito, todo mundo se acha muito santo, mas tudo isso é uma grande palhaçada. Eu estou cansado de dizer, é um grande circo. É todo mundo enganando todo mundo. Pessoa quer se apresentar como se fosse muito santa. Aí bota uma... Você quer ver uma coisa? Você vê um homem, por exemplo, da igreja católica, o padre. Ele é um homem igual a qualquer um outro, né? Se ele tiver com a roupa normal, você nem sabe que ele é padre. Na hora que ele bota aqueles aparatos, aquela batina, aquele negócio aqui, parece que é outra pessoa, não parece? Não muda a história? Não fica todo mundo reverente? A pessoa vai lá, quer beijar a mão do cara, e não sei o quê, pererê. Olha, isso acontece na religião evangélica também. É a mesma palhaçada, é a mesma coisa, sabe? Oh, lá vem a irmã piedosa, aí a irmã com cabelão, um vestidão, sabe? Muito piedosa. Agora pisa no pé da irmã. Pisa no calo da irmã que você vai ver a irmã piedosa. Aí você vai aprender com quantos paus se faz uma jangada. Ela parte com tudo para cima de você, não tem piedade, não tem amor, não tem compaixão. É uma pessoa raivosa, é uma pessoa irada, é uma pessoa que parte para desforra, é uma pessoa que paga o mal com o mal, que deseja o mal ao próximo. Na hora que é contrariada por alguém, diz, eu vou dobrar os joelhos. Olha, você está frito, você não sabe o que é que o meu Deus é capaz de fazer. Hoje à noite eu vou orar, Deus vai te colocar numa cadeira de roda. Parece macumba. Ou não é assim? Então, essas performances da religião, são todas elas referentes ao quê? Ao exterior. É só para enganar as pessoas. É só para enganar as pessoas. Por isso que Jesus reprovou esse grande teatro que foi inventado naquela época pelos fariseus e que continua aí nos dias de hoje. Jesus reprovou completamente, quer ver? Abre Mateus 23. Mateus capítulo 23. Versículo 27 e 28. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados. Olha, Jesus estava falando com uma plateia de pessoas religiosas. Ele estava falando com pessoas que iam ao templo. Eles estavam falando com pessoas que cantavam louvores a Deus. E ele disse, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, bonitos, bem cuidados. Se é um sepulcro de pobre, realmente manda dar uma mão de cal, né? Hoje quem é rico, manda fazer o túmulo no cemitério de mármore, de granito. Paga o funcionário do cemitério para estar sempre dando um grau, passando uma cera, tudo brilhoso, tudo bonito, tudo bacana. Jesus, olha, vocês são semelhantes àquele sepulcro. Por fora, se mostram muito belos, mas dentro daquele túmulo só tem o quê? Ossos de morto e imundícia. Ali só tem carne podre, tapuru, ali só tem o que não presta. Assim também vocês... exteriormente, vocês parecem justos aos homens. Vocês querem mostrar que são de Deus pela aparência. Vocês querem mostrar que são pessoas crentes pela roupa, pelo cabelo que não corta, por não usar uma maquiagem.
Vocês querem mostrar pelo exterior. E a aparência de vocês, procura mostrar para os homens que vocês são pessoas santas. Mas por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tremendo isso aqui, não é? Por isso eu digo para você, irmãos, Deus nunca espera de você performance exterior. Nunca pense isso de Deus. Ele não espera de você coisas de aparência, sempre fazendo uma ressalva. Porque às vezes o pastor diz, está vendo? Deus não se preocupa com a aparência. Então vamos usar um decote mostrando os peitos, falando das mulheres. Eu disse hoje de manhã, os estilistas da moda têm colocado as mulheres de hoje vestidas como se vestiam as prostitutas dos cabarés baratos de 30 anos atrás. Os homens que são da minha geração entendem o que eu estou dizendo. Quem, quando estava morto em delírio e pecado, frequentou um cabaré, sabe o que eu estou falando? Como é que as prostitutas se vestiam? Olha se as mulheres da sociedade hoje não estão se vestindo igualzinho a elas. Porque há 30 anos atrás, o homem, quando ele se sentia atraído por uma moça, toda a sua atenção se voltava para o rosto da moça. O rosto dizia tudo, o olhar, as feições, a beleza. Ele era atraído pelo caráter, pela postura, pela atitude, pelas boas virtudes, pelas boas maneiras, pela educação. Na sociedade de hoje, não precisa nem eu dizer o que é que atrai, né? O sujeito olha para o bumbum. Ou estou falando alguma mentira? Eu estou falando verdade. Por isso o número de casamentos fracassados está aí aos montes. Por isso que casa hoje descasa amanhã. Porque ele quis aquela moça só por um desejo da carne. Não teve nenhum sentimento. Ele não olhou se era uma moça, sabe, educada, se aquela moça tinha virtudes, se era uma pessoa de moral. Não. Ele olhou para o corpo. Desejou o corpo. Aí depois que consegue o corpo, ele enjoa e diz, eu quero outro. Por isso, e o mesmo vale para as mulheres. O mesmo vale para as mulheres. Há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, o que atraía a mulher para um homem, o que no homem atraía a mulher, era o seu caráter, a sua postura. Sabe? Ela olhava para o rapaz e dizia, poxa, que cara educado, que cara direito, que cara de boas maneiras. Poxa, o sujeito é impressionante, maravilhoso, romântico, atencioso. Hoje, olha, ele tem uma barriga tanquinho, nem barriga tem. Oh, coisa linda. Olha os bíceps, olha a coxa. Eu vejo uma porção de mulher vagabunda, me perdoe a franqueza. Eu ouço na televisão, eu não posso usar outra expressão. Para mim, mulher que fala isso é vagabunda. Olha, o que eu mais admiro no homem é quando ele tem um bumbum redondinho. Para mim, vagabunda ainda é pouco. Por isso que as mulheres trocam de homens como se troca de blusa. Os homens trocam de mulher como se troca de camisa. Por isso a sociedade está aí do jeito que está. Ou estou falando alguma bobagem? Então, fazendo essa ressalva, para que as pessoas não pensem, tá vendo? O pastor disse que Deus não se preocupa com o exterior, não. Então vamos se vestir de qualquer jeito. Vamos se vestir de qualquer maneira. Né? Aqui na igreja mesmo eu já fiquei constrangido. Da moça, da mulher vir falar comigo, o decote, de eu ter que atender, parece que eu não estou dando nem atenção. Pastor, posso falar com o senhor? Pode. Olha, pastor, minha situação. Eu disse, sim, irmã, pode falar. O senhor está me ouvindo? Estou, irmã, porque eu estou com um problema aqui no pescoço, sabe? Dormir de mau jeito, tá? Porque não dá para olhar.
Pô, fica em cima do cara com os peitos aparecendo. Senta no banco da igreja, uma calça tão justa. Como é que chama essas calças? Como é que chama? Que fica aqui assim. Hã? Saint-Tropez. Às vezes a moça nem se dá conta. Às vezes nem se dá conta. Um dia desse no café da manhã, eu estou olhando o café da manhã. A moça foi sentar no banco da igreja, olha, a metade da calcinha apareceu. Ela nem percebeu isso. Nem percebeu isso. Então, que fique bem clara essa questão, tá? Para depois dizer, tá vendo? O pastor disse que pode, vale tudo. Não, não vale tudo não. Se dê valor. Se dê valor. Eu estou falando para você dessa maneira porque eu amo você. Porque eu quero o teu bem. Não vá na onda da sociedade. A sociedade quer vestir as mulheres como as prostitutas se vestiam há 30 anos atrás. Eu estou falando porque eu conheço isso aqui. E Deus nunca espera de você performance de aparência. Deus espera de você, sim, uma transformação interior. Sabe? Aquela coisa que a palavra e o Espírito Santo muda dentro da gente e que se transforma na manifestação do caráter de Deus no dia a dia da vida. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Na religião, as pessoas fazem um teatro danado para enganar o mundo. É um teatro violento. Vestem roupas estranhas, fazem orações supostamente espirituais, mas o coração parece uma pedra, parece uma rocha. Às vezes uma pessoa cheia de arrogância, cheia de soberba, uma pessoa que não tem amor ao próximo, uma pessoa que não tem misericórdia. Ou seja, as pessoas vão se dizendo de Deus, mas na verdade, cada dia que passa elas vão se tornando mais malignas, elas vão se tornando mais diabólicas. Teve um episódio que aconteceu no ministério terreno de Jesus, que eu acho espetacular. Está lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Encontrou? Olha o que Jesus falou para esse povo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Irmãos, Jesus estava falando aqui para uma plateia de judeus que eram hiper-religiosos. Eram pessoas que iam aos templos, que iam para as sinagogas. Eram pessoas que diziam querer ouvir a palavra, que diziam crer em Deus. Jesus se vira para eles e diz, vocês são do diabo. Vocês querem satisfazer o desejo deles. Ele é o pai de vocês. Isso aqui é espetacular, porque Jesus não estava falando com pessoas pagãs. Ele não estava falando com pessoas que estavam numa encruzilhada fazendo um despacho. Ele não estava falando com pessoas que estavam dentro de um centro espírita, que estava lá jogando carta de tarô. Não. Jesus estava falando com aquelas pessoas que frequentavam o templo. É importante entender isso aqui. Veja, na sua Bíblia, Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele é o pai de vocês. Então este é o cenário que nós vemos aí hoje nas religiões. Todo mundo dando glória, todo mundo dando aleluia, mas o coração cheio de malignidade, cheio de perversidade. Jesus não ouve as orações dessa gente. Eu digo até para você uma coisa. Na maioria das vezes, Deus está ouvindo a oração daquele sujeito que passou a noite na farra, que usou drogas, que se prostituiu. E no momento de desespero, quando ele se sente completamente no fundo do poço, ele se ajoelha em casa, às vezes ainda sob o efeito do álcool, e ele diz, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Mas ele não ouve a oração daquele que se julga o santarrão da religião. Está dentro da igreja, Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor para cá, paz do Senhor para acolá, graça e paz para não sei para onde, alô, eleito, abençoado.
mas aquilo é só um teatro, porque dentro o coração está cheio de perversidade. Então é muito mais fácil Deus ouvir a oração de um publicano do que de um fariseu. Pode acreditar nisso. Na religião tudo é teatro. O cara está lá cheio de erros, cheio de pecados, a vida atolada na iniquidade, mas ele não se enxerga nunca. Ele nunca enxerga os seus erros. Olha, uma pessoa assim, irmão Geraldo, está condenada ao inferno. Está condenada ao inferno. Por isso que eu pergunto para você nessa noite: como é que você tem se apresentado diante de Deus? Como é que você tem vivido a tua vida espiritual? Como alguém que está convicto da sua fraqueza, convicto da sua total dependência de Deus? Como é que você tem vivido? Você tem tido sede de Deus? Você tem tido fome de ouvir Deus falar? Desejo ardente de estar presente em todos os cultos? Sai daqui hoje, já está doido que chegue quarta-feira à noite para vir à igreja. Quarta-feira à noite o cara está aqui. Sai do trabalho, não tem cansaço. Ele está lá, estou doido para ir para a igreja, estou doido para ir para a igreja. Ele vem, ele pega engarrafamento, ele chega atrasado, mas ele chega lá esbaforido. Olha, eu quero ouvir, eu cheguei na igreja, eu estou com sede, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Acaba o culto de quarta-feira à noite. Ele já está numa ansiedade danada para que chegue domingo de manhã. Acaba o culto domingo de manhã. Ele já está numa inquietação sem fim para que chegue a hora dele voltar para o culto da noite. Você tem sentido isso? Ou você já está se sentindo satisfeito, já está se sentindo saciado? Não, eu já conheço tudo da graça. Não, eu já estou maduro. Eu já me garanto. Se eu faltar uns cultos não tem problema. Eu não sou mais criança. Pode deixar comigo e tarará. Como é que você está se sentindo? Lembre-se que o publicano, irmãos, voltou para casa justificado por Deus. Aquele fariseuzinho, aquele religiosozinho de aparência, aquele fariseu que era um ator de palco, voltou para casa da mesma forma que entrou. Muito embora ele mesmo estivesse satisfeito, né? Por ter cumprido a sua obrigação religiosa. Tem gente que sai satisfeito. Cumpri minha obrigação religiosa. Vim ao culto. Mas faz a coisa mecanicamente. Olha, tem muita gente igualzinho esse fariseu aqui. Ficam satisfeitos por terem cumprido suas obrigações religiosas e passam todas as suas vidas sem jamais experimentarem a justificação de Deus. Mesmo estando dentro da igreja, irão todos para o inferno. Mesmo estando dentro da igreja. Não estou satisfeito, já fiz a minha parte, já fui ao culto de domingo, tal, já fiz isso, já fiz aquilo, mas tudo mecanicamente. Não há mudanças interior, cheia de justiça própria, se julgando melhor do que todo mundo, desprezando os outros, se sentindo o rei da cocada preta. Não, ninguém aqui é rei de nada. Nem da cocada preta, nem da cocada branca. Nós somos pessoas dependentes da misericórdia de Deus. Olha, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ai de mim, se as misericórdias de Deus não se renovassem na minha vida dia após dia. Eu estava ferrado. Pastor, o senhor está dizendo que eu estava ferrado e você não estava, não? Você acha que você é o quê? Você acha que é o certinho? O santinho? A santinha? O perfeitinho? Eu não sou. Cheio de imperfeições. Cheio de imperfeições. Cheio de falhas. Às vezes maus pensamentos.
às vezes fazendo julgamentos errados, às vezes agindo como um mau marido. Você pensa que às vezes eu não ajo como um mau marido e minha esposa reclama, e eu digo: ai, Jesus amado, é verdade, nem estava percebendo, não é essa maneira de eu proceder. Ai, se não fosse as misericórdias de Deus derramadas dia após dia na minha vida. Às vezes como um mau pai. Quantas vezes minha mulher puxa a minha orelha: olha, você fica tão envolvido, você está esquecendo dos meninos. Eles precisam de um conselho, eles precisam de até... Eu digo: caramba, eu fico tão envolvido, sabe? Às vezes mesmo fazendo certo, você erra. Mesmo fazendo o que é de Deus, você erra. Porque tem que equilibrar as coisas. Ai, se não fosse as misericórdias de Deus sobre a minha vida. Ai, se não fosse. Por isso, eu sempre sinto que dia após dia eu me sinto justificado por Deus. Justificado por Deus. Por quê? Porque eu digo: Senhor, eu não sou digno nem de pronunciar o teu nome. Quantas vezes eu oro aqui: Senhor Jesus, usa-me nesse culto, me dê sabedoria, não leve em consideração os meus erros. Já ouviu dizer isso? Não leve em consideração as minhas falhas. Eu sou tão falho, eu tenho tantos erros, eu cometo tanta coisa errada, eu sou tão imperfeito. Por favor, ser misericordioso comigo, ser propício a mim, sabe? Como é que você vai voltar para casa hoje? Se sentindo justificado por Deus? Ou como esse fariseu aqui, não foi justificado, não foi perdoado, foi nada, mas ele voltou satisfeito. Cumpri a minha obrigação, fiz a minha oração, mostrei para Deus que eu sou o tal, eu sou o bambambam, eu não sou como os outros, eu sou diferente, eu me garanto, eu tenho temor a Deus. Quando eu vejo uma pessoa bater muito no peito dizendo que tem temor a Deus, olha, eu tremo do alto da cabeça à planta dos pés. Porque quem tem não precisa falar. Quem tem não diz que tem. Quem tem prova. Quem tem temor a Deus mostra pelas atitudes, não com palavras. Quando você vê uma pessoa se dizendo muito justa, se dizendo muito santa, muito direita, muito certinha, querendo condenar os outros, querendo desprezar todo mundo, cuidado. Porque essa pessoa, se não é, está a um passo de ser um fariseu. E Deus não quer nada com fariseus. Fariseu não entrará no reino dos céus. Só os filhos amados de Deus. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Jesus Cristo falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Fique de pé agora, por favor. Fique de pé, feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus, curve a tua cabeça. Vamos fazer uma reflexão sobre o que Deus falou conosco nessa manhã. Com qual desses homens que Jesus citou na parábola você se identifica hoje? Com o fariseu ou com o publicano? Faça um exame da tua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um autoexame. Você se considera muito justo? Você se considera muito santo? Despreza os outros? Quando alguém erra, você parte com 1000 pedras na mão
para cima daquela pessoa. Como é que pode? Eu não admito uma pessoa que é de Jesus cometer um erro desse. Como se você nunca errasse. Como se você nunca falhasse na vida. Nenhum espírito de compaixão, nenhum espírito de misericórdia. Como é que tem sido você? Bate no peito e diz: eu sou um predestinado. Mas as atitudes, tudo contrário a Deus. Coração cheio de iniquidade, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Às vezes uma pessoa desonesta, às vezes uma pessoa que mente compulsivamente, às vezes uma pessoa que diz que ama a Deus, mas ama da boca para fora. Diz que ama a obra, eu amo a igreja de Jesus. Mas quando você olha as atitudes, você não vê nenhum gesto de amor. Você vê o contrário, você vê indiferença, egoísmo. Vem à igreja, exige uma boa pregação. Ah, a pregação hoje não gostei não. Se eu soubesse que ia ser assim, eu teria ficado em casa. Ah, o louvor, poxa, repetiu o hino de hoje de manhã, repetiu à noite. Sabe? Só vem para criticar. Bota uma toga de juiz, togado, e começa a julgar tudo quanto é coisa. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido o teu procedimento? Como é que tem sido a tua performance espiritual diante de Deus? Porque Deus não quer performance de roupa. Deus não quer performance de cabelo sem cortar, de unha sem pintar, de rosto sem se maquiar. Isso aí não vale nada para Deus. Pelo contrário, Deus até aprova que as mulheres se cuidem, que as mulheres tenham um bom trato com a sua aparência física. Mas o que Deus quer de verdade é aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está no teu interior, aquilo que está dentro da tua alma, aquilo que faz você ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cristão, aquilo que faz você ser um bom pastor, um bom diácono, um bom ministro, aquilo que faz você ser sal da terra e luz do mundo. É isso que interessa para Deus. Por isso que Jesus disse: olha, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ele só se perdeu o sabor. Se o sal não salga mais, se o sal não tempera mais a comida, perdeu essas qualidades que o sal tem, pode jogar fora, só presta para os homens pisarem. Então nós temos que preservar essas virtudes todos os dias da nossa vida, todas as horas da nossa existência. É isso que Deus espera de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Aleluia.